na sua presença, Senhor. Muito obrigada, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Você está bem? Sente um pouquinho. Seja muito bem-vindo a este lugar. Eu quero dar as boas-vindas a você, dizer pra gente que é um prazer ter você. Vire aí pro seu colega e diga assim: irmão, que bom que você veio. Diga, você é muito importante. Que bom que você veio, irmã. Que bom que achou o caminho da igreja. Oh, glória. Nós somos o povo mais feliz dessa terra, amém? Repete, diga, eu sou o povo mais feliz dessa terra. E é com essa satisfação, com essa alegria, com essa felicidade que nós queremos celebrar nesse momento. Hoje é um culto de oração e eu quero dizer para você, fique pronto, amém? Fique pronto, porque a unção vai pegar você, a unção vai ajudar você, ela vai levantar você. Se você chegou aqui um pouquinho cansado, cabisbaixo, irmão, tem unção nesse lugar para levantar você, amém? Então fica ligado, não deixa nada distrair, porque a unção, ela pode se dissipar na menor distração. Nós honramos a unção do Senhor que está nesse lugar, nós honramos a presença do Senhor Jesus, e por isso nós queremos que você receba a palavra com a maior reverência que você puder, amém? Fala para o seu vizinho, diga assim, não me atrapalhe não. Não deixa que ele atrapalhe você de receber tudo que Deus tem para você. Olha, acabou o tempo de quem queria ir no banheiro, acabou o tempo de quem queria tomar aquela aguinha. Segura aí, irmão, a gente não morre não, tá bom? Vamos fazer o seguinte, com essa disposição no nosso coração, vamos receber a palavra, aquela que dá sustância na nossa vida, amém? Na hora que a dificuldade bate, queridos, não tem outra coisa que a gente não possa se agarrar, a não ser a palavra. Ela é a âncora da nossa alma. É nela que a nossa alma ela deve estar firmada, porque pode bater o vento, a tempestade, o que for, mas a palavra ela mantém a gente ali. A gente não vai naufragar. Então vamos receber com alegria o nosso pastor? Aleluia! Pastor Adriano, venha ministrar para nós. E eu quero que vocês fiquem à vontade, viu? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Ninguém me toca como você. Aleluia! 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 Oh, aleluia! Há um toque do Senhor nessa noite. Ninguém me toca como você. Há uma unção para tocar a sua vida nessa noite. Adore mais um pouquinho a Ele nesse momento. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar meu rosto sobre mim. O seu toque. Ninguém me toca como você. Aleluia! Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar seu rosto sobre mim. Vem, Senhor, com seu toque especial. Vem, Senhor, nos despertar nessa noite. Vem, Senhor, nos despertar nessa noite. Com o seu toque, com o seu modo de agir, com o seu toque especial. Para que nós possamos nessa noite perceber o toque do Senhor e nos despertarmos, nos acordarmos para as coisas que o Senhor tem para a nossa vida. Obrigado, Senhor, pela tua unção despertando. Obrigado, sim, pela tua unção tocando a vida de cada um aqui nessa noite. Obrigado, Pai, pelo teu Espírito agindo e movendo-se entre nós. Agindo com o poder. Transformando corações, tocando vidas nessa noite. Mudando direções, mudando rumos. Pois assim que o Senhor faz. Porque o Senhor olha de uma forma diferente para nós. O Senhor nos vê como ninguém nos vê. O
Senhor olha para nós com os seus olhos de fogo, com os olhos, com o olhar penetrante, com o olhar que vai no mais profundo ser, para despertar aquilo que possa estar de alguma maneira adormecida. Eu declaro em nome de Jesus um despertar nessa noite. Eu declaro em nome de Jesus um despertar nessa noite. Oh, aleluia. Aleluia. Te louvamos, te exaltamos, Pai. Glorificamos o teu nome nessa noite. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo número 5. E vamos lá para o versículo número 14. O Senhor tem algo para comunicar a nós nessa noite. O Senhor tem algo para comunicar ao meu e ao seu coração nessa noite. Essa noite é uma noite de despertar. Essa noite é uma noite de se levantar. Essa noite é uma noite de rompimento. Essa noite é uma noite de destravar coisas. Oh, aleluia! 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 Diga, Senhor, a tua palavra é luz, é lâmpada para o meu caminho e para os meus pés. Não andarei em trevas, não andarei em trevas. Oh, diga nessa noite, os meus olhos vão se abrir e eu vou enxergar, e eu vou ver, compreender, entender aquilo que o Senhor tem para mim. Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus. Obrigado, grupo de louvor. Nesse instante eu chamo vocês de novo. Aleluia, você está com expectativa na palavra do Senhor? É uma noite de oração nessa noite, irmãos. E como nós estávamos cantando aqui, os céus estão abertos, mas nós vamos precisar atrair os céus à terra. Nós vamos precisar trazer os céus para a terra. Como? Concordando e despertando para a palavra do Senhor. Você abriu lá em Efésios, capítulo número 5, e o versículo número 14. Aleluia, veio essa palavra ao meu coração. E se eu tivesse de dar um título a essa mensagem nessa noite, seria: hoje eu me levanto. Aleluia. Diga: hoje eu me levanto. Aleluia. Glória a Deus. Em Efésios, capítulo número 5 e o versículo número 14, diz assim: por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, em qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, em hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Verso 20, dando sempre, diga sempre, oh, aleluia, graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Então, amados, você veio essa palavra ao meu coração, e você que está aqui, eu tenho certeza, convicção de que essa palavra é para mim e para você. Pois não foi eu que te chamei, foi o Senhor que te chamou, e você deu ouvido ao convite do Senhor, e Deus quer falar conosco nessa noite. Eu não sei o que você está precisando despertar, eu não sei do que você está precisando acordar, mas o Senhor nessa noite, Ele quer despertar você, talvez de alguns sonos. Pode abastecer. Aleluia. Glória a Deus. E nesse versículo aqui, irmãos, 14, ele começa dizendo: desperta tu que dormes. Sabia que é fácil às vezes a gente começar a dormir em algumas coisas que nós não deveríamos? Sabia que às vezes nós adormecemos em algumas coisas que a gente não deveria dormir?
E aqui, amados, a palavra do Senhor está dizendo: desperta tu que dormes. E é só para acordar? Não. Para acordar e levantar dentre os mortos. Oh, aleluia! Acordar e levantar dentre os mortos. Diga: eu já acordei. E eu vou me levantar. Fale com fé. Diga: eu vou me levantar. Oh, aleluia! Glória a Deus! Então, amados, para que você se levante, algumas coisas são necessárias antes. Uma vez que nós estávamos dormindo, nós precisamos primeiro acordar. E mesmo acordando, nós ainda precisamos também fazer algumas outras coisas para que nós possamos nos levantar. Eu quero que você vá lá para Lucas, capítulo 15, e o versículo de número 17. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 15, no versículo 17. Diz assim: quando finalmente, diga finalmente. Eu estou lendo, acho que na NVT aqui. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui, morrendo de fome. Depois que acorda, algumas coisas têm que acontecer. Tem que cair em si. Finalmente caiu em si. Se deu conta, deu fé, como diz alguns, nem me dei fé, né? Agora deu fé. Agora atentou-se para uma situação. Aqui essa passagem está falando, é a passagem sobre o filho pródigo. Ele tinha saído de casa, tinha gastado tudo, e ele estava agora em um momento passando necessidade, mas de repente ele caiu em si. Ele diz: eita, peraí, eu estou aqui numa situação miserável, mas o meu pai, até os empregados dele, têm uma vida melhor do que a minha. E daí ele tomou uma posição. Qual foi o que foi que ele disse? No verso 18: vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trata-me como seu empregado. Veja que ele acordou, ele caiu em si, ele se levantou, ele falou e foi. Amém? Eu quero que você abra mais um texto comigo, lá em Mateus, capítulo de número 9 e versículo de número 20. Mateus, capítulo 9 e no versículo de número 20. Nós vamos ver aqui uma outra situação que deve acontecer quando você acorda, quando você cai em si, quando você desperta do sono que você estava, você vai precisar fazer. Mateus capítulo 9, versículo número 20 diz: eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a orla de sua roupa. Verso 20, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, eu ficarei sã, ou ficarei curada. O que foi que essa mulher fez? Ela se levantou, ela foi, mas ela não só foi. Antes dela se levantar, ela dizia consigo mesmo. Tá bom o som aqui? Sim? Aleluia. Tá me ouvindo? Amém? Então essa mulher, ela se levantou, mas ela se levantou por quê? Porque antes ela estava falando com quem? Consigo mesmo. Se eu tão somente tocar, eu ficarei curada. Eu não sei o que você está precisando tocar para ser alcançado. Nós cantamos aqui que o Senhor nos toca, mas também nós precisamos muitas vezes tocar os céus. Nós precisamos tocar a unção, nós precisamos tocar a palavra, tocar em Jesus. Jesus é a palavra. E eu declaro em nome de Jesus, você nessa noite se levantando, despertando e dizendo: eu vou. E se eu tocar a palavra, eu receberei, eu terei aquilo que eu estou confessando. Amém, amados? Então nós falamos muito de fé aqui, mas fé ela tem um posicionamento, fé ela tem uma ação correspondente,
Fé, ela tem uma voz. Essa mulher, ela estava em fé. É tanto que quando ela tocou em Jesus, Jesus percebeu que havia um toque diferente. Quantos está aqui hoje, nessa noite, disposto a tocar de uma forma diferente no Senhor? É o seu toque que vai chamar a atenção de Jesus para você. É o seu toque que vai atrair a unção para a sua vida, irmãos. Pega isso pelo Espírito. Essa mulher foi, e havia uma multidão, e ela teve que romper. Ela foi mediante aquela multidão e tocou em Jesus. Quando ela tocou, Jesus procurou. Epa, alguém me tocou. Jesus foi questionado. Ô mestre, espera aí. Estamos no meio de uma multidão, tanta gente te tocando. Como assim o Senhor pergunta quem te tocou? Ele disse, houve um toque diferente. Aleluia! De mim saiu algo. Eu quero saber quem foi. E eu acredito que tudo que aquela mulher queria era chegar de forma secreta e sair também de fininho, de forma secreta com a sua cura. Mas Jesus disse, não, eu preciso manifestar isso aqui. Ei, ao seu toque diferente, pode se fazer notório para muita gente saber, como nós estamos sabendo da história dessa mulher, que havia 12 anos padecendo. Eu não sei quanto tempo você está padecendo sobre uma situação, mas eu creio no poder de Deus para você tocar nessa noite e essa situação mudar imediatamente. Porque Jesus disse, ei mulher, a tua fé te curou. Amém? Glória a Deus. Então, amados, vejam que nós podemos aqui, diante desses textos que nós vimos, duas situações diferentes. Um estava passando necessidade, fome, escassez, mas uma hora ele caiu em si e ele se levantou e ele disse, eu vou para um lugar onde eu sei que até os empregados lá são tratados melhor do que eu. Oh, aleluia. Você tem um pai que até os empregados ele cuida melhor do que a condição de filho. Ele já não era mais nem digno, ele não se sentia mais digno de ser chamado filho. Mas ele disse, eu conheço o meu pai. Ele trata bem, muito bem os empregados dele. Ele caiu em si e voltou. Se levantou e foi. Eu acredito, irmãos, que não importa a situação, mas se você se levantar e for, você vai receber. Amém? E nós estamos aqui nessa noite para tocar ao Senhor, para ir até ao Senhor, para fazer algo de uma forma diferente. Eu creio nessa noite você orando de uma forma diferente. Eu creio nessa noite você, sabe, saindo da mesmice, você saindo desse nível raso, indo mais profundo, buscar mais daquele que pode suprir todas as nossas necessidades. Amém? Então, para você se levantar, eu quero citar algumas coisas que são necessárias. Você pode anotar nessa noite. A primeira é acordar. Amém? Quem aqui já teve pesadelo? Qual é a melhor coisa quando você está tendo um pesadelo? Qual é a melhor coisa a acontecer? Qual pesadelo você está vivendo? Chegou a hora de acordar. Desperta desse pesadelo. O Senhor vai tocar você dizendo, acorde. Acorde, isso aí é um pesadelo. Eu tenho uma realidade melhor para você. Deus é um Deus de sonhos e não de pesadelo. Você não nasceu para viver pesadelo. Você nasceu para viver os sonhos que o Senhor tem para você. Oh, aleluia. 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 Eu não sei qual pesadelo você está vivendo, mas eu já experimentei, amados, eu já me acordei muitas vezes até suado daquele pesadelo que estava vivendo. E o Espírito Santo falou comigo, qual é a melhor coisa quando você está no pesadelo? E foi essa mesma resposta, digo, Senhor, acordar. E o Senhor disse, fala para o meu povo que acorda. Fala para o meu povo acordar. Fala para o meu povo acordar. Então o primeiro passo é acordar. Depois que você acordar, é cair em si, se dar conta do pesadelo que você está vivendo. Mas aí não basta, é você começar a falar com você mesmo, dizer, eu não aceito, eu não recebo isso aqui não pertence a mim, eu tenho algo melhor, Deus tem algo melhor para a minha vida. E começa a falar consigo mesmo. Eu vou me levantar, e eu vou. E se eu for, eu receberei aquilo que o Senhor tem para mim. Você crê? Você crê? Oh, aleluia! Aleluia, sabe, irmãos, não adianta você ficar falando fé
sem se mover, porque a fé tem uma ação correspondente. E você veio aqui nessa noite, nesse lugar, o Senhor está trazendo uma palavra para te animar, para te fortalecer, para dizer que Ele está esperando só a sua ação, a sua voz. Você dá uma voz, dá um comando. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Alexia, não é coisa atual não, a palavra é mais atual do que ela. Não é só ela que atenda comando de voz não. Você pode dar um comando de voz e o Senhor está pronto para atender o comando da sua voz. Você dizer, eu tenho, eu posso, eu faço. Aleluia! Aleluia! Há uma conexão mais perfeita do que de um aparelho eletrônico, irmãos. Eu já brinquei um pouquinho com aquele negócio. Ei, vamos brincar com as coisas reais do Senhor, falando aquilo que você quer ver, falando aquilo que você quer receber, falando aquilo que você quer ter por seu. Aleluia. Aleluia. Você está crendo? Aleluia. Mas, amados, eu creio que algumas coisas são necessárias acontecer. Em meio a esse sono, acho que talvez uma delas tem que ser a indignação. E lá em Efésios começamos o texto falando que o Senhor disse que você deve levantar do meio dos mortos. Eu não sei o que morreu perto de você. Eu não sei o que tem morrido perto de você. Mas o Senhor está falando com você nessa noite para você se levantar do meio daqueles que já morreram. Nós vemos, amados, à luz das Escrituras, Deus sempre querendo tirar você daquele lugar que você está. Com Abraão, Deus disse, ei, sai da tua casa, sai do meio da tua parentela, sai desse lugar e vai para um lugar que eu te mostrarei. Confia no Senhor, se ainda não tem uma direção clara, se ainda não está claro, mas deixa, sai do lugar de onde você está. Sai do meio dos mortos. Aqui pode estar falando de mortos espirituais, daqueles que não estão crendo mais. E se você continuar lá, não vai ter fé para alcançar aquilo que o Senhor tem para você, irmãos. É por isso que nós convidamos você para esse lugar, que é para você sair daqui convicto da palavra do Senhor, é para você se fortalecer, vir para o meio dos vivos. Porque a palavra ela é viva e é eficaz, e ela pode trazer vida ao que está morto. Ela pode ressuscitar o que está morto. Eu declaro em nome de Jesus, sonhos sendo despertados nessa noite, aquilo que estava morto sendo ressuscitado nessa noite. Eu declaro vida. Vida. Oh, aleluia. Aleluia. Levanta do meio dos mortos, desperta, sai desse lugar. Sai desse lugar e vai para um lugar aonde eu posso trazer algo a você. E a palavra diz que, eu vou voltar de novo ao texto de Efésios, capítulo 5. E aí o Senhor, amados, eu me maravilho porque a palavra do Senhor, ela é riquíssima demais para nos orientar. Olha como é que você deve se levantar aí. Ele diz, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Ei, quando você se levantar, por mais que ainda não esteja claro, Cristo vai esclarecer. O Espírito Santo de Deus está aqui para nos esclarecer. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo está aqui para nos guiar. Aleluia. Aleluia. Diga, filho de Deus não é guiado por pressão, é guiado pelo Espírito. Não são as circunstâncias que te guiam, não são as dificuldades que te guiam, não são as necessidades que te guiam. Hoje nós estávamos vendo no devocional, aliás foi no devocional de ontem, avisaram a Jesus que Lázaro tinha morrido. E Jesus espera 4 dias, porque Jesus não é movido por uma necessidade, ele era movido pelo Espírito. E ele sabia, ele disse, eu tenho um Pai, que na hora que eu chegar lá, o que eu pedir ele vai realizar. Oh, aleluia. Não deixe as circunstâncias guiar você, irmãos. Não deixe, eu estou aqui nessa noite para dizer uma coisa para você. Não deixe as circunstâncias te guiar. Seja guiado pelo Espírito. O Espírito Santo do Senhor, ele está aqui nessa noite. Ele está aqui para nos guiar a toda a verdade. E Cristo vai esclarecer aquilo que não está ainda claro.
E aí o Senhor diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Não tem sabedoria? Peça a Deus, e Ele vos dará. Amém? Amém. Fazendo o quê? Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Você sabe o que é remir o tempo? Isso. Aproveitar as oportunidades. Eu declaro em nome de Jesus, ao se levantar, aqueles que pegarão essa palavra nessa noite se levantarão. Eu declaro você remindo o tempo ao seu favor. Mesmo que o dia seja mau, mas o seu favor chegará rápido para você. Chegará rápido para você. Porque, amados, a palavra do Senhor é clara. Deus disse: ei, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Quando você diz: Senhor, eu vou ao teu encontro, Ele também se move. E mesmo que Ele não se mova, mas Ele já está esperando. Quando o filho disse: eu voltarei para a casa do meu pai, ele estava esperando com expectativa a volta dele. Porque quando ele voltasse, ele não ia mais nem querer ouvir a tagarela dele. Ele ia pegar agora e já recompensar ele. Sabe, irmãos, que essas duas situações, o Senhor me trouxe essas duas situações porque cada uma delas tinha circunstâncias para serem enfrentadas. No contexto cultural daquela época, aquela mensagem foi dita: um filho pedir a herança ao seu pai e sair com ela antes de o pai morrer, era, sabe, um confronto, era uma afronta para o pai. Era dizendo assim: pai, você para mim morreu. Mas geralmente nos lugares onde todo mundo se conhece, o que é que acontece? Todo mundo fica sabendo o que aconteceu. Filho de fulano pegou a herança e foi-se embora. Mas a palavra ainda deixa claro que ele saiu procurando nas vizinhanças para vender alguns bens que ele tinha recebido do Senhor, do pai. E agora, quando ele voltasse, ele precisava não só enfrentar o pai, ele tinha que enfrentar todos os vizinhos. Principalmente aqueles que não têm o que fazer, que ficam na porta olhando a vida dos outros. Vixe, lá vem filho de fulano. Olha para a situação. Tu viu como foi que ele saiu? E viu agora como é que ele está voltando? Não era fácil para ele, ele sabia a situação. É tanto que o pai corre ao encontro dele. Antes da vergonha dele ser vista, o pai diz: corre depressa, traz a melhor roupa, traz o anel, traz a sandália, bota nos pés dele. Ei, prepara um boi aí para fazer uma festa, para celebrarmos a volta dele. Oh, aleluia! É assim, amados, Deus não tem dificuldade. Ali está falando, realmente representando o que o Pai faz com aqueles que se levantam e voltam ao seu encontro. Eu não sei o quanto você tem se distanciado, mas o Senhor está falando para mim e para você nessa noite. Se você cair em si e voltar, mesmo que você tenha que enfrentar e confrontar algumas coisas, o Senhor Ele não vai deixar você passar por essa vergonha. Você não foi criado para a vergonha, você não foi criado, pensado para estar mendigando, passando por essas coisas, não. Aquele filho tinha errado, tinha. A palavra, alguns até dizem que ele se arrependeu, mas a palavra mais correta aqui é que ele caiu em si da situação que ele estava vivendo, e ao voltar, ele ainda quis argumentar com o pai, dizendo que não era mais digno, e parafraseando, o pai diz assim: deixa de conversa besta, menino velho, tu não sabe quem sou eu não, é? Chega para cá. Eu não vou ficar olhando para o que foi que tu fez, não. Eu estou olhando agora, é porque você voltou, você estava perdido, eu te encontrei. Aleluia, aleluia. A outra situação também, amados, daquela mulher não era fácil. No contexto cultural, uma mulher com fluxo de sangue, na verdade, uma mulher quando estava no seu período, que toda mulher aqui sabe, ela não podia sair de casa, porque era considerada impura, segundo os preceitos da lei. Mas ela estava com uma fé tão grande. Ela já tinha falado tanto com ela. Que ela se levantou. Quanto você tem falado com você mesmo? Eu estou aqui nessa noite para dizer: começa a pregar para você mesmo. Começa a pregar para você mesmo. Vá para frente do espelho e começa a pregar para você mesmo. Dentro da sua casa, vá para lá, começa a pregar para você mesmo.
vá dizendo, vá falando. A Bíblia diz que a fé vem pelo e ouvir a palavra de Cristo. Você já se deu conta que você tem uma boca e 2 ouvidos? Começa a falar. E você começa a ouvir você mesmo. Você começa a falar e a voz, a sua própria voz, vai entrando. Amados, eu não sei você, mas quando eu experimentei a primeira vez falar algo que eu estava crendo, meu irmão, foi um negócio assim, parece que deu um boom aqui dentro. Bum! Porque muitas vezes a gente fica achando que fé é ficar, né? Não, é você falar aquilo que você está crendo. Ela dizia, se eu tão somente tocar, eu serei curada. E ela se levantou. E ela enfrentou uma multidão. Porque o próprio texto vai dizer que havia uma multidão ao redor de Jesus. Eu não sei se você já parou para observar, muitas vezes, quando tem uma celebridade e o povo cerca. Meu amigo, se ele não tomar cuidado, ele vai ser esmagado. Imagina como foi para aquela mulher chegar até Jesus. E eu acredito, irmãos, que uma mulher que tinha 12 anos, que padecia com fluxo de sangue, eu acredito que a maioria já sabia da realidade daquela mulher. Eu não sei qual foi o disfarce que ela usou na época, mas eu sei que ela rompeu em fé. Aleluia. Aleluia. Eu declaro você rompendo em fé. Não importa a multidão que se levante. Às vezes, antes da gente chegar naquilo que nós precisamos, nós vamos ter que enfrentar uma multidão. Essa multidão pode ser, às vezes, a sua família. Muitos dizendo que você não vai conseguir. Essa multidão pode ser os seus vizinhos. Essas multidões podem ser as suas crenças. Um monte de crença que você já ouviu dizendo, não pode, você não consegue, você não vai dar certo, não vai conseguir. Ei, hoje é noite de você romper com essas multidões. Aleluia. Aleluia. E aí, amados, o Senhor diz como nós devemos andar. Ele diz, não vos embriagueis com o vinho. Na verdade, antes do 17, ele diz, por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, no qual, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como é que você se enche do Espírito? Falando entre vós, em salmos, em hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Amém? É assim que você se enche do Espírito. E a palavra está dizendo para não se embriagar com o vinho. Esse embriagar aqui, amados, pode ser qualquer coisa que possa te roubar o tempo. Ou qualquer coisa que de repente te envolva tanto que você fique preso naquilo dali. Ou coisas, situações, porque alguém embriagado, você já viu alguém embriagado, como é que ele fica? Cambaleando, sem saber para onde vai. Né? Para lá e para cá, tenta ir, mas não vai, sobe um pouquinho, mas volta para trás. Muitas coisas podem de repente ser esse vinho que está nos embriagando. De repente pode ser apenas uma tela de um celular que está embriagando você. Você não consegue ver mais nada do que as porcarias que botam para você se alimentar. Mas como é que você se enche do Espírito? Olhando o celular? Olhando redes sociais? Olhando a vida do vizinho que está dando certo? Como é que você se enche do Espírito? Está aqui dizendo, irmãos. E isso vai começar a mover você. Quando você enche-se do Espírito, eu gosto de falar e eu vou trazer isso para você, o encher do Espírito não é como encher um caneco desse daqui, que você enche, ele derrama, mas ele continua parado. Pegou isso? Encher do Espírito, eu gosto de usar um exemplo, é como encher um balão de fumaça. Começa a encher ele, começa a encher, até que, de repente, ele começa a subir. É como uma vela de um barco, que quando o vento começa a encher aquela vela, o barco começa a balançar, até que ele começa a seguir.
Encher do Espírito não é para você transbordar. Eu estou cheio do Espírito. Não, amados, não é isso. Quando você se enche do Espírito, você começa a se mover. Começa um movimento aqui de dentro. Começa a vir algo maior daqui. E começa a fazer com que você se levante por dentro. Esse levantar vai começar daqui. Até que você começa a mover a sua boca, começa a mover os seus pés, começa a mover os seus braços para fazer alguma coisa. Isso é encher do Espírito. Encher do Espírito vai trazer movimento. Amém? Aleluia. Então, amados, eu creio que nessa noite nós vamos orar e temos uma direção. O Senhor, Ele quer nessa noite fazer com que você haja da forma como a palavra do Senhor está falando. Você se indignando com situações. Enquanto você não fizer isso, irmãos, não vai acontecer nada. Porque parece que está confortável. Ainda está dando para tolerar um pouquinho. Eu me indignei com algumas coisas de ontem para cá. E eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Aleluia. Agora eu quero convidar também alguns para se levantar comigo. Eu me indignei. Eu estou vendo algumas coisas aqui que eu estou indignado. Eu estou indignado com essas cadeiras vazias. Eu estou indignado com essa quantidade de pessoas aqui na igreja. Eu estou indignado com aquilo que está acontecendo lá fora. E nós temos a solução para aquilo que está acontecendo com os problemas lá fora. Nós temos soluções para levar para essas pessoas. Muitas vezes nós estamos muito preocupados com os nossos problemas. E deixa que o nosso problema para ser resolvido, basta que nós vamos resolver o problema de outros. Aleluia. Quantos estão pegando isso aqui pelo Espírito? Você crê na salvação? Você crê que você é salvo? Você crê na vontade de Deus? Lá em Efésios diz para que nós prestemos atenção qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Cadê o povo para ser salvo? Nós somos responsáveis para ir alcançar essas pessoas. Veja, irmãos, estou indignado com um problema. A igreja está vazia, está em pouca gente na igreja. Mas qual é a vontade de Deus? Salvar as pessoas. Então vamos salvar essas pessoas, alcançar elas, e a igreja vai se encher. Amém? Vamos libertar essas pessoas. Quem aqui está indignado com isso aqui? Quantos aqui têm se indignado com isso aqui? Hoje é uma noite de nós nos indignarmos com algumas coisas aqui, irmãos. Se tivesse de dizer uma indignação santa. Mas a palavra do Senhor diz que nós não devemos nos conformar com os padrões lá do mundo. Mas tem algumas coisas também que no meio da igreja, que às vezes a gente começa a perceber, nós devemos nos levantar. Nos levantar por dentro. E eu estou crendo aqui para homens e mulheres se indignando com essa situação. Você não se conformando apenas com a sua salvação. Eu tenho visto uma frase nas redes sociais circulando, que diz que se você não se importa com a salvação de alguém, você não é salvo. Ficou calado, não foi? É lógico. Eu lembro que Amém. Quantos são salvos aqui? Quantos já são salvos aqui? Precisamos, irmãos, se nós temos convicção de um céu e do inferno, nós precisamos nos indignar com aqueles que estão indo para lá, para o inferno. Eu lembro de um testemunho do pastor Carlos Júnior, lá de Recife, que ele disse que um dia foi abordado por um vizinho dele, e o vizinho falou com ele, disse: "Ei, você é cristão, você é crente?" Ele disse: "Sou." "É mesmo?" Ele disse: "Sou." Ele disse: "Eu sou até pastor, eu sou um pastor da igreja Verbo da Vida." Ele disse: "É mesmo, você é?" Ele disse: "Eu não acredito não." Ele disse: "Sou." Ele disse: "Você crê no inferno?" Ele disse: "Creio." "Creio na salvação?" Ele disse: "Creio, por isso que eu sou salvo." Ele disse: "E como você nunca me falou? Se você crê que se eu morrer sem Jesus eu vou para o inferno?" Ele disse: "Vai." "E como você nunca me falou? Então você não queria que eu fosse para o céu?" E ele disse que aquilo foi um tapa na cara dele, velho, daquele dia. Porque ele pensou: rapaz, já pensou mesmo? O meu vizinho?
ir parar no inferno porque eu não falei para ele. Uma coisa é ele não querer, mas outra coisa é nós falar. Eu sei, irmãos, que muitos já ouviram, mas Deus disse que é para que nós venhamos a falar, a falar, a falar. Sempre, sempre. Ele vai ouvir por boca de um, por boca de outro. A palavra diz que uns plantam, outros regam e outros colhem. Eu sei que muitas vezes você vai falar para alguém, falar, ele nunca vai se tocar. De repente, a pessoa vem e fala e a pessoa aceita. Mas é assim mesmo que funciona. Amém? Eu já vou encerrar essa mensagem. E o Senhor nessa noite, Ele está trazendo esse despertar. Esse despertar começou por mim. O Senhor me tocou com o seu toque. E Ele disse: desperta. E hoje nós vamos orar por algumas coisas, inclusive com alguns projetos que estão nascendo no nosso coração. Oh, aleluia. Aleluia. Mas eu também, nessa noite, eu oro por um despertar no coração de cada um de vocês. Amém? Ainda lá no Antigo Testamento, o Senhor ele fala com um homem chamado Josué. Para que nós venhamos encerrar, abra lá em Josué, capítulo 1, no versículo número 8. Josué se encontrava numa situação meio frustrada. Eu não sei quais são as suas frustrações. Eu não sei em que você tem se frustrado. Ou se a sua frustração também está baseada no fracasso de alguém. Porque Josué ele estava frustrado com o fracasso de Moisés. E agora ele estava sendo responsável por conduzir um povo. E em Josué, capítulo 1, e versículo número 8, o Senhor diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Bem interessante isso aqui. Não se aparte da tua mão, não se aparte do teu bolso, não se aparte da tua casa. Quantos aqui tem uma Bíblia em casa aberta lá no Salmo tal? Quantos usam a Bíblia para dizer, né, está aqui como um amuleto? Quantos andam com a Bíblia debaixo do braço, dizendo que é a arma poderosa de Deus? A espada, com a Bíblia na mão. Deus diz que é para não se apartar da tua boca. Então você precisa estar falando essa palavra. Quando? De dia e de noite. Medita nela. De dia e de noite. De dia e de noite. Para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nela está escrito. Oh, aleluia. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas. Não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Oh, aleluia, glória a Deus. Grupo de louvor, venha para cá. Fique de pé, eu quero começar já orando aquilo que está no meu coração. E nesse instante eu vou passar essa mensagem para a Natália. Ela vai dar continuidade na oração, nós vamos orar nessa noite. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Diga: eu não vou me apartar. Eu não vou me apartar da palavra do Senhor. Oh, aleluia. Ela estará na minha boca. Ela vai continuar na minha boca. Eu falarei, proclamarei, anunciarei. Eu direi as bondades, as coisas que o Senhor tem dito ao meu coração. Eu vou falar. E quando eu falar, eu vou contemplar com os meus olhos aquilo que eu tenho falado. Oh, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Se você está aqui nessa noite e você estava adormecido em alguma área, eu quero despertar você nessa noite. Ou se você ainda não despertou, inclusive, para os planos do Senhor,
que Ele tem ao seu respeito. Ele diz: ei, eu é que sei os planos que tenho ao vosso respeito, para dar um fim que você deseja. Ei, Deus quer realizar os seus planos, mas não é do seu jeito, é do jeito dele. Ele tem um jeito certo de fazer. E uma das coisas primeiro que vai começar a alinhar você com o plano, é o plano de salvação. Eu gostaria de saber se todo mundo nessa noite aqui já é salvo. Quem é salvo, levante sua mão. Aleluia, glória a Deus. Pronto. Todo mundo salvo. Todo mundo colocou agora o pé nas águas. Todo mundo agora deu entrada no reino de Deus. Todo mundo agora colocou o pé no caminho. Esse caminho é Jesus. A sua palavra, ela é luz e lâmpada para o nosso caminho. Ei, esse caminho vai ser cada vez mais sendo sinalizado, e cada vez mais a sua luz vai brilhando, e você vai conseguir ver as sinalizações. Eu declaro em nome de Jesus, você entendendo as sinalizações que você encontrará pelo caminho.